andar mais e aproveitar o caminho. Você pode escolher colocar muito sal ou sentir o gosto real dos alimentos. Você pode escolher se cuidar depois ou começar agora. Prevenir a hipertensão é uma escolha, só depende de você. TV Fortaleza, um novo tempo, uma nova televisão. Construindo a cidadania. Olá, bom dia. Estamos iniciando o plenário da cidade pela TV Fortaleza, canal 6 da NET e canal 61.4 em TV digital. A TV Fortaleza é a televisão da Câmara Municipal de Fortaleza. Hoje, quinta-feira, nós não teremos sessão plenária deliberativa na Câmara Municipal, porque todas as quintas-feiras a Câmara Municipal está realizando um ciclo de debates com os candidatos a prefeito de Fortaleza, com os 10 candidatos. Hoje será o 8º candidato, que foi feito através de um sorteio, que vai participar deste ciclo de debate com os vereadores e com qualquer pessoa que comparecer ao auditório. O entrevistado, o que vai debater, é o candidato Moroni Torgan, do Democratas. E aqui no estúdio da TV Fortaleza, no plenário da cidade, nós estamos recebendo o doutor Fábio Eugênio Rodrigues. Ele é especialista em reprodução humana e o assunto que nós vamos tratar, que ele vai tratar especialmente, é sobre a reprodução assistida, ou melhor, reprodução de substituição. A reprodução de substituição é conhecida popularmente como barriga de aluguel. Doutor, muito obrigado pela sua presença. E eu gostaria que, inicialmente, o senhor falasse desse tema que é muito debatido, né? Muito controverso, né? A barriga de aluguel, quais os casos em que a lei permite, como que isso deve ser feito. Bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os espectadores. Bom, esse é um assunto, como você mesmo colocou, né, que é muito polêmico e é sempre bom que a gente tenha essas discussões para colocar a população a par do que é feito na área de reprodução assistida. Sempre levanta muitos questionamentos e é uma área que tem se expandido muito nos últimos anos e que algumas questões, elas ainda estão, digamos, pouco resolvidas do ponto de vista de arcabouço legal. Tá? Mas existem normatizações, existem resoluções do Conselho Federal de Medicina que devem ser seguidas por todas as clínicas de reprodução assistida e que especifica o que pode ser feito nessa situação. Inclusive, a resolução do Conselho Federal de Medicina ela foi atualizada recentemente, em janeiro de 2011, foi publicada uma nova resolução exatamente dizendo o que pode ser feito em cada situação. Especificamente no que a gente está falando, que é a gestação de substituição, que é popularmente conhecida como o útero de aluguel, né? Esse termo, na realidade, útero de aluguel, eu nem gosto muito de utilizar, porque ele passa a ideia de um aluguel, de uma coisa que é remunerada do ponto de vista financeiro. Tá? E a resolução do Conselho Federal de Medicina ela é muito específica nesse sentido, que deve-se evitar ao máximo haver qualquer intermediação financeira nesse processo. Tá? Vamos explicar melhor o que é essa gestação de substituição. É aquela situação em que a mulher ela não pode gestar por um problema no seu útero ou porque ela perdeu o útero. Ou então porque a gravidez vai lhe trazer um risco grande de vida, tá? Então, na primeira situação que a mulher perdeu o útero, ela pode ter tido um mioma, ela pode ter tido um câncer inicial do colo do útero e ter perdido o seu útero, mas lhe ficaram os ovários, tá? Então, dentre as técnicas que a gente tem hoje da reprodução assistida, a mais efetiva é a fertilização in vitro. A fertilização in vitro é o tipo de tratamento em que a gente faz um estímulo ovariano na mulher para estimular a produção de óvulos, capta esses óvulos em laboratório, capta o espermatozoide do marido e, juntando em laboratório, faz a fertilização do óvulo com o espermatozoide para formar os embriões. Esses embriões, em geral, são transferidos para o próprio útero da mulher, para que a mulher possa gestar. Essa é a técnica clássica da fertilização in vitro. Naquelas situações em que a mulher não pode gestar, por esses fatores que nós referimos, ou seja, quando ela perdeu o útero por causa de uma cirurgia, ou porque o útero dela tem uma malformação, como um septo muito grande que impede a implantação do embrião, ou quando ela tem casos de abortamento de repetição, em que ela engravida e aborta porque o útero não está conseguindo segurar a gravidez, ou quando a gravidez traga para ela um risco muito grande de vida, como em casos de doenças cardíacas avançadas,
ou doenças autoimunes também muito severas, se a mulher engravidar, ela pode ter risco de vida para ela. Então, em todas essas situações, já que ela não pode albergar no útero dela esse embrião, a gente recorre à gestação de substituição. Ou seja, forma-se o embrião a partir do óvulo dela e do espermatozoide do seu marido, e aquele embrião vai ser implantado no útero de uma terceira pessoa. Essa terceira pessoa, ela deve ser uma parente dessa mulher em até 2º grau. Em geral, ou uma irmã ou a mãe dessa paciente. Então, essa mulher que vai ceder, entre aspas, temporariamente o útero, que é a gestação de substituição, então ela vai albergar o embrião, ela vai gestar, vai ter toda a gravidez e vai dar à luz à criança. E essa criança, então, vai ser devolvida, né, entre aspas, também ao casal cujo óvulo e espermatozoide foram utilizados. Então, em linhas gerais, assim que transcorre a gestação de substituição. E no caso, essa gestação de substituição, eu acredito que deve ser um pouco raro esse caso, ou não? Realmente não é muito comum. A fertilização in vitro, que é o tratamento em si para conseguir gravidez, é muito comum. E é um tratamento que tem até se popularizado um pouco. Por quê? Primeiro, é um tratamento relativamente novo em medicina. Quer dizer, o primeiro bebê de proveta nascido no mundo foi na Inglaterra. Foi a Louise Brown, que hoje tem 34 anos, então foi em 1978. E já foi mamãe? Na realidade, foi o primeiro bebê nascido, e já foi mamãe, isso. A Louise Brown já foi mamãe e naturalmente, né? E já engravidou naturalmente. Que era um dos dogmas, assim, da reprodução assistida, era saber se os bebês nascidos de reprodução assistida, de bebê de proveta, se eles iriam conceber naturalmente no futuro. E a Louise Brown, que foi o primeiro bebê de proveta nascido no mundo, ela já concebeu naturalmente. Então, em 1978, quer dizer, de lá para cá, transcorreram-se 34 anos. É muito pouco em medicina, 34 anos. Período curto, né? Curto. Medicina é uma ciência milenar, então 34 anos é muito pouco. Mas nesses 34 anos, o avanço que houve na medicina reprodutiva foi avassalador, foi um avanço muito grande. As técnicas evoluíram muito, né, com a ajuda da ciência, da biologia molecular, com as técnicas de desenvolvimento em laboratório de drogas, a engenharia recombinante, tudo isso ajudou a que as técnicas evoluíssem muito. E os resultados que a gente tem hoje em reprodução assistida são muito bons para o casal. Então, a fertilização in vitro, ela tomou esse corpo de ser mais conhecido, de ser um tratamento seguro e muito utilizado hoje em dia, porque os resultados são muito bons. Agora, dentro da fertilização in vitro, a gente tem o que a gente chama daquelas situações específicas, situações especiais. E a gestação de substituição seria uma delas. Porque aí, nesse caso, a gente faz a fertilização in vitro, mas vai colocar o embrião no útero de uma outra mulher. E essas situações, elas são raras, porque é muito difícil também que ocorram essas situações que a gente falou, da mulher não poder albergar no seu útero uma gravidez. São casos muito específicos. Quer dizer, a mulher tem que ter perdido o útero numa idade muito nova, mas hoje em dia é muito difícil que se faça uma histerectomia, que é uma retirada de útero, em mulheres novas, porque existem técnicas chamadas conservadoras de cirurgia, em que se pode tirar um mioma, tirar um tumor do útero e preservar o útero por uma gravidez. Nos casos de malformações, como os septos que existem dentro do útero, a mulher pode nascer com um septo, que é uma trave que divide o útero ao meio, que isso pode dificultar também tanto a gravidez como aumentar o risco de aborto, mas existem também técnicas minimamente invasivas, chamadas de histeroscopia cirúrgica, em que pode ser feita a ressecção desse septo e que o útero fique normal para a mulher albergar a gravidez. Tá? Existem situações também de cânceres descobertos em estágios iniciais, que hoje, com os avanços da oncologia e dos tratamentos, também a mulher pode ser tratada, ser curada do câncer e preservar o seu útero. Então, essas situações em que a mulher não pode albergar uma gravidez no seu útero são situações raras, mas acontecem. E é bom que a gente sempre alerte a população que existe essa técnica chamada gestação de substituição, que ela é uma técnica muito efetiva, o resultado é muito bom do ponto de vista clínico, ela é regulamentada pelo Conselho Federal de Medicina e ela pode ser utilizada nesses casos específicos. Doutor, no caso assim de um casal, né, que a gente está tratando que tem problema a mulher tem problema de engravidar, a gente pode dizer que quase 100% dos casos isso aí pode ser resolvido. Eu acredito que o caso mais extremo seria a gestação de substituição, com a in vitro, né, fertilização in vitro, né, que seria o início toda essa técnica, toda essa história. É quase 100% a possibilidade de um casal ter filhos? Bom, como eu falei, as técnicas evoluíram muito, mas a gente não pode dizer para o casal também que em 100% dos casos a gente pode resolver o problema, tá? Existem situações específicas, talvez um dos grandes dilemas atuais da medicina reprodutiva seja aqueles casos do envelhecimento do óvulo da mulher, né? Explicando melhor, a mulher nasce com um conjunto de óvulos no seu ovário e ao longo da vida ela não produz mais nenhum óvulo novo. Então, do ponto de vista de
reprodução, a mulher ela nasce com a sua quantidade fixa já de óvulos e vai só perdendo ao longo da vida. Inclusive, durante o período de infância, a mulher perde óvulos. De que forma ela perde na infância? Existe um processo chamado apoptose, que é como se fosse, entre aspas, um suicídio celular, em que as próprias células são renovadas. Então, esse é um processo que ocorre desde o início, esse processo de apoptose, de degeneração de óvulos, e que é irreversível. Calcula-se que a mulher perca a cada mês cerca de 1.000 óvulos em seu ovário, a partir do nascimento. Independente dela estar ovulando ou não, independente dela estar na vida reprodutiva, na infância, ela perde todos os meses 1.000 óvulos nos seus ovários. É um processo irreversível. Já o homem, para você ter uma ideia, a cada 2 meses ele renova todos os seus espermatozoides. Então o espermatozoide do homem está sempre sendo renovado, é sempre novo. Por isso que o homem, mesmo em idades, às vezes, um pouco mais avançadas, 60, 70, 80 anos, se o homem tiver uma produção espermática normal, ele pode ser pai biológico sem precisar de nenhum tratamento. Mas a mulher não, a mulher ela tem uma limitação biológica do ponto de vista de idade. Por volta dos 45, 46, 47 anos, praticamente já se esgotaram todos os óvulos, tá? E esse é um dilema, a reserva ovariana baixa, às vezes essa falta de óvulos, ela ocorre em idades mais precoces, 35, 36, 37 anos, por várias causas. A mulher pode perder óvulos mais rapidamente. E não existe nenhum tratamento em medicina reprodutiva em que a gente possa recuperar a quantidade ou a qualidade desses óvulos, tá? Tem se estudado muito nesse assunto, certamente isso aí vai passar pelos avanços recentes nas terapias com células-tronco, né? De alguma maneira já está se conseguindo em laboratório captar células-troncos de uma mulher adulta, a partir do seu próprio ovário, a partir da sua medula óssea, e tentar direcionar em laboratório que essas células-troncos produzam novos óvulos. Mas isso ainda está em fase de pesquisa clínica, é uma coisa muito inicial, mas certamente o futuro vai ser por aí. Para a gente conseguir, para uma mulher na qual os seus óvulos já se esgotaram, para a gente conseguir produzir novos óvulos para ela e com isso conseguir gravidez. Então, nessas situações, é uma situação, digamos, ainda hoje limite em medicina reprodutiva. Se a mulher não tem mais óvulos, a gente não tem mais como conseguir uma gravidez para ela com os seus próprios óvulos. Mas aí também, Paulo, entra um outro aspecto da medicina reprodutiva, que são as técnicas que a gente fala de acessórias, que é a doação ovular, que é um tratamento também que é regulamentado pelo Conselho Federal de Medicina, é feito há muito tempo no Brasil, com resultados também muito bons. Essa mulher que já perdeu todos os seus óvulos, ela pode ser mãe recebendo o óvulo de uma mulher mais nova. Esse óvulo vai ser fertilizado com o espermatozoide do marido dela, da mulher que quer engravidar, e o embrião, então, é implantado no útero dela, se ela tiver o útero normal. Mas nesse caso, assim, biologicamente, a mãe não é mãe. Aí entram várias outras questões, inclusive filosóficas, religiosas, de cunho próprio. Quando a gente coloca a oportunidade, a opção da doação ovular para o casal, a priori não é uma coisa que se aceite muito facilmente a priori. Precisa haver uma maturidade do casal. As clínicas, hoje em dia, as clínicas de ponta em medicina reprodutiva, têm serviços de psicologia, de apoio ao casal nesse sentido, do casal entender como é todo o processo, porque o casal precisa amadurecer essa ideia. Biologicamente, como você falou, está perfeito. Do ponto de vista genético, a criança vai ser metade do pai e metade da doadora, tá? A mãe, ela vai albergar no seu útero, então ela vai gestar, ela vai dar à luz, ela vai ser mãe do ponto de vista legal, porque mãe no Brasil é a que dá a luz, tá? E do ponto de vista também emocional, do ponto de vista psicológico, havendo todo esse preparo prévio, os resultados são excelentes, tá? Não tem diferença, inclusive porque a gente dá um exemplo muito fácil de entender. Na adoção, quando o casal adota uma criança, aquela criança é filho para eles de igual, não tem Legalmente diferença. É filho, né? A maternidade, a paternidade é uma questão de amor e de afinidade, muito mais do que uma coisa meramente biológica, muito mais do que uma coisa meramente de DNA. Então, nesse sentido, o resultado é muito bom, é excelente, os resultados são muito bons. E também o inverso, quando o outro cônjuge, ou seja, o homem, tem também uma ausência completa de espermatozoides, por uma causa genética, por uma causa ou alguma doença, como por exemplo a cachumba, né? Que tem aquela história da cachumba que desce e realmente o vírus da cachumba ele pode atingir o testículo e levar a uma azoospermia, a uma destruição completa, uma destruição completa do epitélio dos túbulos seminíferos, que são as estruturas do testículo que produzem os espermatozoides. Então o homem continua normal, produzindo hormônio, vida sexual normal, mas ele tem 0 de espermatozoides, não produz nada. E ele não pode ser pai biológico. Nesses casos também, o avanço na medicina reprodutiva é a gente tentar buscar lá no testículo o espermatozoide. Mas se não conseguir mesmo assim,
existe a possibilidade dele receber também a doação de sêmen. É o sêmen de doador também, para que seja fertilizado o óvulo da mulher dele. Muito bem. Nós vamos fazer um breve intervalo e daqui a pouco nós voltamos com o plenário da cidade, entrevistando o Dr. Fábio Eugênio Rodrigues, que é especialista em reprodução humana. Em um minuto estaremos de volta. Saúde é bom saber. Como prevenir as hepatites B e C? Use camisinha. Não compartilhe escovas de dentes, lâminas de barbear ou de depilar, materiais de manicure, seringas e agulhas e materiais para tatuagens ou piercings. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Essas pessoas receberam sangue e nasceram de novo. Quando você doa sangue, faz alguém nascer de novo. Estamos de volta com o plenário da cidade pela TV Fortaleza, canal 6 da NET, canal 61.4 na TV digital. TV Fortaleza é a televisão da Câmara Municipal de Fortaleza. Hoje, quinta-feira, nós não teremos a sessão plenária, que vai ser substituída pelo ciclo de debates com os candidatos a prefeito de Fortaleza. Os 10 candidatos vão passar aqui todas as quintas-feiras pela Câmara Municipal para esse debate. Hoje será a participação do 8º candidato, que é o candidato Moroni Torgan, que vai ser questionado, entrevistado pelos vereadores e pelas pessoas que estiverem no auditório. O plenário da cidade está tratando da gestação de substituição. Estamos aqui com o doutor Fábio Eugênio Rodrigues, especialista em reprodução humana. Doutor, antes de entrar na fase legal, o que é permitido e tal, a lei, o senhor falou o aspecto aí do que o homem, a cada 2 meses, renova todos os espermatozoides, né? Mas existe no popular, as pessoas dizem que um homem velho, por exemplo, se ele tem um filho, se ele vai gerar um filho, ele poderá gerar um filho com síndrome de Down e outras doenças, né? Isso é mito ou não é mito? Não, na realidade, esse receio de que pessoas com idades mais avançadas gerem filhos com problemas, ela decorre principalmente da alteração ovular. Então, esse problema, por exemplo, das trissomias cromossômicas, como a síndrome de Down, que é a trissomia do cromossomo 21, ela está relacionada principalmente à idade do óvulo. Então, existe um aumento, realmente, com a idade da mulher. Principalmente acima dos 40, 42 anos, existe um risco maior de que se gere uma criança com síndrome de Down. Os defeitos genéticos relacionados à parte masculina, até há pouco tempo achava-se que não, Paulo, que o homem mesmo em idades avançadas, o espermatozoide ele não contribuiria para esse risco maior genético. Porque ele é novo, o espermatozoide, né? Porque ele está sendo renovado, exatamente, a cada 2 meses, como a gente comentou. Só que recentemente saiu uma pesquisa que já foi publicada em revista científica internacional, que relaciona também um aumento de mutações de DNA em crianças nascidas, tá? Relacionadas com a idade paterna. Então, existe também um aumento de mutações, que são mudanças no DNA na criança, com o aumento da idade paterna. Mas a maioria das vezes essas mutações são mutações, do ponto de vista biológico, que não trazem problemas à criança, tá? Ficam como um imprint, ficam como uma característica do DNA da criança, mas não vão trazer uma malformação específica. Em relação ao número de cromossomos, tá? Que são as trissomias, as monossomias, essas doenças que trazem alterações mais graves, essas estão relacionadas mais à migração dos cromossomos que ocorre durante a divisão celular. E esse aparato de divisão celular, das primeiras divisões celulares do embrião recém-formado, ele é completamente dirigido pelo óvulo, é o óvulo que dirige. Então, as alterações ovulares elas estão relacionadas mais diretamente às trissomias, dentre as quais a mais conhecida é a síndrome de Down que você falou, tá? Então, isso tem uma relação maior com a idade materna, ok? Sim, a gente estava comentando... Não, mas antes de chegar nessa parte legal,
Tem outro aspecto que eu gostaria que o senhor mencionasse, que é o aspecto religioso. O senhor falou, passando, né? Mas a gente sabe que muitas religiões, elas são contra até a doação de sangue, né? E como é que o senhor vê, como é que essas religiões veem isso, como o senhor interpreta? Bom, existe, lógico, várias concepções religiosas, né? A Igreja Católica, ela é resistente a alguns tipos de tratamentos que são feitos dentro da medicina reprodutiva. A legislação em si, ela varia muito de país para país. Então, um exemplo que eu sempre dou é, por exemplo, na Itália, em que a Igreja Católica ela tem uma presença mais forte em relação até ao Estado, pelo Vaticano. Então, tem uma influência também, até na parte política, da Igreja Católica. Não há uma separação de religião, de Estado, como existe em democracias, digamos, como no Brasil, por exemplo, que não há uma influência tão grande da Igreja Católica. Lógico que se leva em conta também o que os vários setores da sociedade pensam sobre o assunto, mas, por exemplo, na Itália não é permitido doação de óvulo, não é permitido doação de sêmen, não é permitida a gestação de substituição que a gente colocou. Por lei não é permitido? Por lei não é permitido, pela lei italiana. Não é permitido congelamento de embriões, tá? Então, isso restringiu muito a possibilidade de tratamento de casais italianos. Por a Europa ser um grande mosaico de legislações e os países serem muito próximos uns dos outros, o que acontece muito lá hoje em dia é o que a gente chama de turismo reprodutivo. O casal sai da Itália para fazer um tratamento na Inglaterra, que tem uma legislação mais permissiva nesse sentido, permissiva do ponto de vista... Cientificamente muito avançada, né? Cientificamente muito avançada. É interessante, os países árabes, né? A gente sempre ouve falar dos países árabes, que eles têm uma religião que é muito rígida em determinados preceitos, mas os países árabes, eles têm uma aceitação completa em relação aos métodos de medicina reprodutiva. Então, tem muitos casais da Europa que vão fazer tratamentos na Líbia, tratamentos em países árabes, que têm também medicinas avançadas e que são mais... e que permitem que esses procedimentos sejam realizados. Então, existe um mosaico muito grande de legislação. Eu acho que a legislação brasileira é muito boa nesse sentido. A gente ainda tem que caminhar muito, mas a resolução do Conselho Federal de Medicina ela é muito assertiva em determinados pontos, de que é sempre o quê? Proteger a criança, proteger a vida que está sendo gerada, o bebê, o embrião, de evitar qualquer tipo de remuneração, de favorecimento financeiro nessas situações de doação, seja de óvulo, seja de sêmen, seja na gestação de substituição. Então, o Conselho Federal de Medicina ele é muito assertivo nesse ponto. Agora, como são situações... Pois não. Mas, no caso, não existe, então, uma lei federal específica, é tudo o que determina o Conselho Federal de Medicina, que é aceito, digamos, até pelo Congresso Nacional? Bom, existe algumas questões que estão colocadas na Lei de Biossegurança Nacional, em relação ao congelamento de embrião, em relação ao que pode ou não pode ser feito. Existem também leis federais que impedem a comercialização de órgãos e tecidos. Essa então, é uma lei já antiga, né? Essa lei é muito antiga. Então, nesse caso, a doação de óvulos ou a doação de sêmen, se houver essa intermediação financeira, pode ser caracterizado como um crime federal. Tá? E desse ponto de vista, a gente poderia estender esse entendimento um pouquinho também para a gestação de substituição, porque está havendo uma cessão temporária do útero, como se a mulher estivesse emprestando o útero para uma outra mulher. Então, se ela estivesse recebendo financeiramente por esse procedimento, pode ser caracterizado como uma comercialização de órgão ou tecido. Mas, realmente, Paulo, fica ainda um vácuo legal em relação a vários aspectos da medicina reprodutiva. E isso precisa haver legislação. E existe um trabalho nesse sentido da Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida, junto ao Congresso Nacional, para que se regulamente, do ponto de vista legal, várias situações que ainda estão pouco contempladas, tá? E eu posso exemplificar isso que a gente estava falando da gestação de substituição, que é o foco principal hoje do debate. Como a gente falou, a mulher ela não vai receber financeiramente. E para isso, para que não haja essa intermediação financeira, o Conselho Federal de Medicina determina, primeiro, que seja um parente da mulher que vá ceder útero temporariamente, ou seja, pode ser um irmão ou a mãe dela, tá? E segundo, que não haja, lógico, nenhum tipo de pagamento. Por que isso é importante? Porque, do ponto de vista legal, mãe é a que dá a luz. Pela lei, né? Pela lei, mãe é a que dá a luz. Então, a criança vai sair da maternidade com o registro de nascido vivo, para que seja emitida a certidão de nascimento, com o nome da mãe que deu a luz. Tá? Então, se essa mãe quiser ficar com a criança, do ponto de vista legal, vai ser muito complicada a situação. Vai ter que se entrar na justiça, mas a partir daquele momento ela é a mãe. Então, é lógico que vai demandar toda uma luta judicial para que essa criança seja devolvida ao casal que é de direito.
Então, você veja que para evitar essas situações é que se procura que seja uma pessoa da família, tá? E não existe uma legislação específica, então o que é que acontece? Quando a gente faz esse tipo de tratamento, durante a gravidez, o casal, que é pai e mãe biológicos do embrião, ele já tem que procurar a justiça, colocar a situação, leva o relatório médico do que foi feito, para que em algumas situações, quando a criança nascer, a criança já seja automaticamente registrada no nome deles. Mas isso não é automático. Tem que se entrar essa precaução aí. Tem que entrar na justiça, tem que correr o processo. E muitas vezes, como você sabe que a justiça é muito lenta no Brasil, né, os processos se avolumam, então, às vezes, transcorreu os 9 meses, a criança nasceu e ainda não se tem uma resposta judicial. A criança vai ser registrada no nome da mãe que deu à luz, que emprestou o útero. Depois é que vai ter que fazer um processo que, às vezes, é bem mais complicado, porque a certidão já está emitida no nome. Então, quer dizer, existe um vácuo legal que precisa ser preenchido. Muito bem. Agora, no caso da gestação de substituição, mesmo no caso legal, né, da mãe ou da irmã e tal, é um ato assim, de generosidade, né, porque a mulher vai gestar uma criança, né, e depois vai ter que entregar aquela criança. É uma coisa assim, psicologicamente mexe com a cabeça, né? Por isso que eu te falei que, assim, que as clínicas de ponta em reprodução assistida, elas têm que ter um serviço de psicologia, de apoio para o casal muito grande. E todas as situações que envolvam terceiras pessoas no processo, seja doação, seja gestação e substituição, tem que ser muito bem explicados, tem que estar muito bem aceito para o casal. Porque é normal que a mulher que está fazendo a gestação e substituição, a que está gestando o bebê, vá se apegar à criança, ela vai carregar no ventre durante 9 meses, tá? Mas ela tem que entender que aquela criança, ao nascer, ela tem que ser devolvida, entre aspas, ao casal, que é pai e mãe biológico, né? E assim, esse ato é um ato de generosidade extrema, eu concordo com você, é um ato assim de amor ao casal, de generosidade e por isso também que é altamente recomendável que seja uma pessoa da família, que já tem esses laços afetivos com o casal, porque é muito difícil. Em países, por exemplo, esse problema que você falou, que pode ocorrer, da criança, da mãe se apegar tanto, querer ficar com a criança, pode ocorrer. Principalmente em países onde é permitido o pagamento para que a mulher seja uma mãe de aluguel, entre aspas, como, por exemplo, nos Estados Unidos. Lá é permitido? Nos Estados Unidos é permitido. Nos Estados Unidos é permitido vender óvulo, vender espermatozoide. Existe um catálogo de doadoras em que a mulher escolhe, eu quero essa aqui porque ela é loura, tem olhos azuis, é modelo. E aí existe toda uma faixa de preço. Recentemente, um casal que fez conosco um procedimento de gestação e de substituição, eles são brasileiros, mas moram nos Estados Unidos. E ela me disse que lá uma mulher cobra para gestar um bebê cerca de 100 a 200 mil dólares, dependendo da situação. E é tudo legal? É legalizado, é aberto nesse sentido, né? Então, desse ponto de vista, eu sou meio reticente em relação a isso aí. Eu acho que a legislação brasileira era muito mais efetiva nesse sentido de evitar essa intermediação financeira. Até porque nos Estados Unidos pode ocorrer isso, a mulher pode querer ficar com a criança. E ocorre, sempre vai haver lutas judiciais por isso, porque dá muito margem a que isso aconteça. Muito bem. Doutor, e com relação à reprodução humana assistida, né? Que é ampla, né, como o senhor falou. A gente sabe que tudo isso tem um custo, evidentemente, né? E até que ponto o poder público, né, ampara os casais que querem ter filhos, mas que não podem pagar por isso? Bom, muito pouco. Esse é um ponto fundamental também, que a gente diz que o poder público ele deixa esse casal muito desassistido. Tá? São procedimentos que, dependendo do grau de complexidade como a fertilização in vitro, são procedimentos caros, que envolvem equipamentos de ponta, envolve trabalho técnico de ponta, em que tem que haver uma grande especialização dos profissionais que estão envolvidos. Então, são tratamentos caros, mas a demanda, a necessidade é muito grande. E assim, o casal que hoje em dia necessita de um tratamento desse, basicamente ele vai encontrar na rede privada, porque a rede pública oferece muito pouco. Poucos centros no Brasil oferecem os tratamentos de alta complexidade, como a fertilização in vitro, para o casal através do SUS. Pouquíssimos centros. Talvez a gente conte nos dedos de uma mão os centros que oferecem esses tratamentos, num país como o Brasil. Não tem 10 centros que ofereçam. E o senhor não sabe, no caso, o Hospital da Mulher, que já foi em parte inaugurado, ele vai tratar disso? Existe uma ideia de ser colocado no Hospital da Mulher, como também existe uma ideia de ser colocado no Hospital César Carlos, do Governo do Estado. Centros de tratamento de alta complexidade, que a gente chama, que realizariam a fertilização in vitro. Porque o que é feito hoje no Ceará? Basicamente é o atendimento do casal infértil do ponto de vista de investigação,
de fazer a consulta, o profissional faz a consulta, pede os exames, descobre o que é que o casal tem. E se for um tratamento mais simples, como indução de ovulação, uma correção de alguma coisa cirúrgica, isso pode ser feito a nível de rede pública. Mas se houver necessidade de um tratamento de maior complexidade, ou mesmo de média complexidade, como uma inseminação intrauterina, que é um tratamento de média complexidade, não há como o casal fazer ainda no Ceará. Então, há uma necessidade urgente, premente, isso aí já foi colocado várias vezes, também em outras entrevistas que foram dadas por mim ou de outros colegas que trabalham na área, que há necessidade do poder público entrar com mais intensidade nesse ponto. Porque, Paulo, assim, a frustração para um casal que está tentando engravidar e não está conseguindo é muito grande. Isso desestabiliza a vida pessoal, a vida profissional, a vida do casal emocional, tá? Compara-se o estresse que esse casal está submetido, de tentativas infrutíferas de gravidez e sem conseguir levar à frente o seu tratamento, ao mesmo estresse causado, por exemplo, por um câncer avançado, por um luto de uma perda de um ente familiar. Então, é uma situação que deprime, que angustia, que frustra muito o casal. E então, também é uma questão de cidadania, né? Se o casal quer ter filho, mas não tem dinheiro para ter esse tratamento, é uma frustração muito grande. Muito grande. E realmente o poder público tem que assistir esse casal. Porque hoje em dia a gente vê no Brasil políticas públicas muito boas sendo realizadas, por exemplo, em doenças infecciosas, vacinação, transplantes, na parte de AIDS, que o Brasil é um exemplo para o mundo no tratamento e acolhimento dos pacientes com AIDS, né? Mas ainda na reprodução assistida falta muito. E a gente faz muito pouco. Para você ter uma ideia, países mais avançados, países europeus, ou Israel, eles fazem praticamente 1.000 ciclos por milhão de habitantes ano em relação à fertilização in vitro. E no Brasil a gente faz 100, 200 ciclos por habitante ano. É muito pouco. Então existe uma demanda reprimida muito grande nesse setor. Muito bem. O plenário da cidade, nós agradecemos ao Dr. Fábio Eugênio Rodrigues, especialista em reprodução humana, que deu esta verdadeira aula de conhecimento científico na reprodução assistida, mais especialmente gestação de substituição. Doutor, muito obrigado pelos esclarecimentos, pelas informações. E o plenário da cidade termina aqui. Muito obrigado pela sua audiência e nós estaremos de volta na próxima terça-feira. Até lá. TV Fortaleza, um novo tempo, uma nova televisão. Construindo a cidadania.